Isaías capítulo 14, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas. E a gente precisa conhecer os nossos inimigos, a gente precisa conhecer para nos proteger. E a gente já sabe mais ou menos um ladrão, como ele usa de artimanha para assaltar uma casa ou roubar algo de você, até um golpe que eles estão fazendo através das redes sociais, da internet. Eles têm toda a artimanha e o diabo ele quer roubar também. Haja vista que Jesus disse que ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida abundante. Vamos orar neste momento, pedindo graça para Deus, para que nós possamos entender a mensagem, para que nós possamos pôr em prática essa mensagem, conhecendo um pouco melhor o inimigo das nossas almas. Talvez você não tenha noção da origem disso tudo, da origem do mal. Então hoje nós iremos falar, hoje nós iremos passar para você sobre a origem da malignitude. Por que não existe só o bem? Por que existe o mal também? Por que Deus permite o mal? Então nós vamos estar aprendendo um pouco, é a base, né? E depois a gente passa coisas específicas, mas eu preciso conhecer o início, a base, por que essa luta? Por que o mal prevalece? Então nós precisamos aprender um pouco mais, citando a palavra de Deus. Eu não quero falar o que eu acho, o que eu penso. Eu quero falar o que está escrito. O que está escrito. Cada um na sua área. Cada pastor, cada missionário na sua área. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo, cada membro do corpo, como diz o apóstolo Paulo, tem a sua função definida. Então, cada um ele vai fazer algo que o Senhor o comissionou, o Senhor chamou para isso, né? Então vamos lá, Isaías capítulo 14, tá com a tua Bíblia aberta aí? Aqui vai falar, nós vamos ler sobre a origem do mal. Como começou? A origem do mal. Isaías 14, versículo 12, dá uma olhada. Isaías 14, versículo 12 ao 15, segue aí comigo. A palavra de Deus diz: como caístes dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do norte, do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui está o primeiro texto que dá embasamento para nós de uma rebelião que houve nos céus. Esse que era conhecido como a estrela da manhã no versículo 12, Isaías 14, versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Esse era o anjo, um anjo chamado Lúcifer. Então aí foi o início de uma rebelião que houve no mundo espiritual. Então aonde começou o mal? Onde deu origem? Nas regiões celestiais. Não foi o homem, foi lá em cima. Então aí o Senhor começa a descrever através do profeta Isaías. E no versículo 13 diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas, exaltarei o meu trono. Então Lúcifer, ele se achou tão bom que ele falou: vou ter meu trono, eu vou ter o meu reino, eu vou reinar. E ele quis usurpar esse poder que era do Pai, não era para os anjos. Então, aí no finalzinho do versículo 15, o Senhor diz, o profeta diz: e contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Deus disse: não vai ser assim não, você vai ser levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, grava isso aí na tua Bíblia, risca isso, a origem do mal. O mal surgiu aí, o mal surgiu aí. Afirma Isaías 14, a partir do versículo 12, tá? Ele estava fazendo alusão
ele estava fazendo um texto falando sobre a Babilônia, a destruição da Babilônia. E dentro desse contexto, falando em relação à Babilônia, ele começa a descrever um trecho bíblico, como quando nós vemos os profetas falando sobre Isaías num texto, o próprio salmista Davi, às vezes ele está falando igual no Salmos 22, ele fala faz alusão à cruz de Cristo. O profeta Isaías também estava profetizando, falando com a Babilônia, mas era para esse que era chamado sinete da perfeição, que chamava-se Lúcifer. Ele quis pôr o seu trono além do Senhor, mais que o Senhor. Agora, mais à frente, tem outro texto para nós darmos embasamento. Dá uma olhadinha, Ezequiel, profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 28. Profeta Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 14. Quem era esse inimigo que se rebelou lá nos céus? Olha o que o profeta Ezequiel diz. Ele faz um lamento sobre o rei de Tiro. Então, esse lamento, no trecho do texto, ele explica, ele fala sobre esse querubim. Ezequiel 28, versículo 15. Olha o que ele diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem. Então aqui ele diz, no versículo 16 de Ezequiel 28, multiplicação do teu comércio. Ele se encheu, ele cresceu, o interior surgiu violência. Lançarei profanado fora do monte de Deus. E ele fala, ó querubim protetor. Então, Ezequiel 28, 16, ele era um querubim protetor, ele era um anjo que protegia. Ele era o cara, ele andava em meio a pedras afogueadas. Eu sempre digo, isso é coisa minha, que se fosse ter uma quarta pessoa da Trindade no Antigo Testamento, seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e Lúcifer. Era perfeito após a Trindade. E ele tinha um poder incrível. É interessante que se você vê o poder, eu estou explicando sobre esse reino, esse que quer ser rei, para você entender a luta espiritual que nós temos. É o que nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Então, você precisa entender isso. Aí nós podemos ver uma luta que ele lutou, até mesmo por conta do corpo de Moisés. Moisés morreu e a Bíblia diz que o corpo não foi encontrado. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, e Judas, é uma folha antes de Apocalipse, você vai ver Judas, no versículo 9. Se você quiser dar uma olhadinha, acha Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, volta uma folha antes, porque Judas não tem nem capítulo, é só praticamente uma folha, é o único livro que não tem capítulo, é só versículo. Então, é Judas, versículo 9. Você vai ver a disputa pelo corpo de Moisés, que esse querubim, que era para ser protetor lá nos céus, ele quis lutar quando ele desceu aqui à terra. Então você vê uma luta no nível espiritual, nas regiões celestiais, mas existe uma luta na terra também. Dá uma olhadinha aí, Judas 9.
Eu vou aqui com você para dar. Aí eu sei que você achou. Vou achar aqui. Judas, antes de Apocalipse, Judas 9. Vamos lá. Judas, versículo 9. Vou ler com você. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Sabe quem era o anjo? Quem é o anjo Gabriel? É o anjo guerreiro. É o anjo que vai lutar no final, quando todas as coisas, a guerra do Armagedon e outras guerras que virão. É o arcanjo Miguel, é o anjo de guerra. E a Bíblia diz que quando ele queria tomar o corpo de Moisés, ele não ousou a lançar maldição sobre este anjo Lúcifer que havia caído. Não ousou, porque a patente era maior. No inferno tem uma hierarquia muito grande. É como se fosse um militar. Desde o soldado até o capitão. E a Bíblia diz em Judas 9 que ele não ousou pronunciar maldição contra esse anjo caído. E disse: o Senhor te repreenda, porque eu não tenho autoridade para fazer isso. Olha, então eu estou mostrando como que esse espírito maligno surgiu, o que aconteceu. Então, primeiro houve uma guerra. Você vê que é uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual. Primeiro começou nas regiões celestiais. Aí depois a coisa complicou na terra. Tem um texto aqui, eu separei para você. Deixa eu ver aqui se eu acho o texto. Deixa eu ver aqui. O Senhor Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como raio. Eu vi Satanás cair do céu como raio. Então, o Senhor Jesus, ele disse isso aí. Lucas 10, 8. Dá uma olhadinha em Lucas 10, 8. Lucas 10, versículo 8. O próprio Cristo, porque o Deus Pai que comandou lá em cima tudo, era o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sempre juntos, até mesmo na ocasião dessa rebelião. E aí, Jesus, depois de muito tempo, muito século, ele se encarnou no ventre de Maria, nasceu, já estava na obra dele, e ele diz aos discípulos: eu vi, Lucas 10, 8, disse Jesus: eu vi Satanás cair como raio. Então Satanás caiu do céu. Caiu para onde? Ele veio para a terra. E armou uma guerra muito grande. E para você ver, existem dois reinos. Colossenses, dá uma olhadinha lá, Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Quando nós estamos firmados com Jesus mesmo, Colossenses 1:13 diz: ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tem uma outra tradução que diz que para o reino da luz. Então ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Então tem dois reinos. E há uma guerra sim. Você pergunta: mas pastor, o Senhor viu ele cair como raio. O Senhor o expulsou lá do céu. Interessante que a Bíblia vai falar também que uma terça parte dos anjos caíram também. Um terço dos anjos caíram também. Ele fala da cauda do inimigo como se fosse um dragão. A cauda arrastou um terço dos anjos. Então o diabo não caiu sozinho. Ele fez uma politicagem lá no céu. E qual era o argumento do diabo? É que Deus não é tão bom assim. Conseguiu convencer. E hoje esse inimigo agora na terra é ele com seu exército maligno, que são seus demônios, que são os anjos que desceram com ele. Que ele convenceu um terço dos anjos a virem com ele. E é interessante isso aí. Isso aí vai estar escrito em Apocalipse. Apocalipse vai dizer isso aí, que um terço caiu e anda aí rodeando. Olha, Apocalipse 12,
versículo 4. Apocalipse é o último livro da Bíblia, 12, versículo 4. Então, 1/3 dos anjos vieram com eles. Então aí você vê, ó, espírito maligno, Satanás e seus demônios, tá? Então eles caíram e é um exército, estão em todos os lugares. Eles não são oniscientes, é uma guerra, mas tipo assim, o diabo tem esses atributos divinos. O único que tem atributos da onisciência, onipresença, onipotência, tem todo o poder, está presente, onipresença é presente em todos os lugares, é nosso Deus. Ele não tem. Então você fala, mas como que ele está em todos os lugares? Ué, você mora aqui na tua cidade, tem pernilongo? Tem. Você vai lá no Rio de Janeiro, tem pernilongo? Tem. Você vai no outro país, tem pernilongo? Tem. Ele está em todos os lugares, mas é o mesmo? Não. Então eles são milhares, miríades e miríades de demônios, eles estão em todos os lugares. Tem um sapo aqui, chegou lá na outra cidade, numa casa, tem um sapo também, mas é o mesmo? Não é. Eles não têm poder que tem o nosso Deus de estar presente em todos os lugares. Esse atributo aí da onipresença de Deus. Isso é coisa maravilhosa demais. Então, queridos, o diabo, ele derrubou, ele caiu de lá, mas ele trouxe 1/3 com ele. E aí já houve um primeiro estrago. Já houve uma guerra logo de início, e ele usou palavra. Ele persuadiu a Eva a não obedecer a Deus. Ele convenceu o primeiro casal. Só você olhar em Gênesis capítulo 3, você vê o diálogo desse inimigo astuto, caído, conversando com o primeiro casal, o Adão e a Eva. E ele levou a Eva a desobedecer. Quando Deus deu uma ordem para Eva, dizendo, não faça isso. E ela fez. E aí passou a existir o mal agora na terra. A Bíblia diz que o homem, ele não conhecia o mal. E Deus queria omitir isso. Mas a própria serpente, e o espírito maligno entrou nessa serpente e conversou com ela, com a Eva. Então veja bem, e aí passou a conhecer o bem e o mal. Haja vista que o primeiro casal andava, não precisava usar roupa, eles não tinham malícia, eles viviam no período de inocência, mas a partir do momento que eles desobedeceram, aí entrou o mal. O mal que originou nas regiões celestiais. O mal que agora estava presente na terra. Começou a agir aí. Você vê que luta, e há uma luta travada. O diabo, ele é perdedor, está perdendo e perdeu. No final a gente já sabe o resultado. Só que ele ainda tem poder para tentar nos roubar. Ele ainda tem poder de lutar conosco. Então esse é o problema. Ele caiu, mas ele não foi morto. A Bíblia diz que o inimigo, ele vai ser totalmente destruído no final de tudo. Por enquanto ele tem um raio de ação. Por enquanto ele ainda age, principalmente se nós entrarmos no raio de ação dele. Então quando você se afasta de Deus, quando você comete algum delito, você está despreparado. Você está sem a armadura do Senhor. Então, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que há uma luta realmente, que há uma opressão maligna. Por exemplo, você acha que o que está acontecendo com o Brasil, o que é? É lógico que se você falar isso com uma pessoa leiga na parte de teologia, leiga nessa área de libertação, eles vão falar, você está louco. Quer espiritualizar tudo? A própria filosofia fala isso do cristianismo. Se você começar a estudar a filosofia, a origem, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, e você começa a ver a sequência ali, e eles diziam que teríamos que viver o positivismo. Positivismo. E eu pensava que o positivismo era pensamento positivo, mas não. Era eliminar a religião, eliminar a teologia, eliminar o cristianismo, eliminar. Iria viver só a ciência. A ciência era o objetivo, era objetiva. Inclusive na França houve muito isso, com Comte.
Eles começaram a querer viver o positivismo. Agora hoje você vai falar de diabo, falar de o que está acontecendo no Brasil. Sim, tem o principado que quer destruir não só o Brasil. Tem principados agindo. Em todas as coisas ruins tem o dedo do maligno. Tem o dedo do maligno, direto ou indiretamente. Então nós temos que tomar muito cuidado que nós estamos numa guerra sempre. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. 1 de Pedro 5,8, primeira carta de Pedro, Pedrão era firme. Você conhece o apóstolo Pedro? A Bíblia está recheada disso, queridos. Porque às vezes as pessoas têm medo de ouvir falar, mas precisa saber. A Bíblia está recheada disso. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro 5,8. Pedro diz, o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. No versículo 9 diz, e você deve resistir firme pela fé e pela palavra de Deus. Então é uma orientação para mim, uma orientação para você. Nós devemos resistir firme, que isso existe. Tem muitas pessoas abençoadíssimas, tem muitas pessoas navegando no oceano do Espírito. Sem dúvida, a gente quer isso, mas eu não posso omitir essa parte da Bíblia que diz que há um reino, há dois reinos, e nós estamos de um lado ou estamos de um outro? Que lado que eu estou vivendo? Quando eu não perdoo, quando eu maltrato, quando há traição, quando há pecado, você pode ter um título de semideus, pastor, bispo, apóstolo, esses artistas famosos que estão arrastando pessoas para as lives, que 20 mil, 30 mil, eu acho, não sei o que é isso. Pode ser quem for, mas se der brecha para o diabo, ele destrói. Nós estamos numa guerra. Eu sempre digo que o diabo se aproximou de Jesus dizendo, querendo se andar com Pedro. Aí Jesus avisou Pedro, ô Pedro, vem cá. O diabo pediu para se andar com você. Ele queria lutar contra você, mas eu intercedi por você. Olha, a coisa não é fácil, irmãos. É verdade. Eu nasci dentro de uma igreja evangélica, eu conheço, e 18 anos trabalho na área de libertação. Essa semana foi pesada, a gente teve que socorrer pessoas, é terrível. É depressão. Eu conheço um pouco da psicologia, não sou psicólogo, mas conheço um pouco. Eu sei quando é espiritual e quando não é. Agora a pessoa está angustiada, eu estou com angústia assim, top de remédio, e às vezes é remédio mesmo, não estou falando que não. Mas às vezes pode ser um espírito maligno. Aí como você está? Será que essa guerra não está te atingindo? Será? Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios 6,10 que a nossa luta, essa guerra, não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Sabe essa luta que você pode estar com teu marido? Esse conflito, é um combate, é um conflito que você está com teu marido, não é realmente com ele que você tem que lutar. Não é. O diabo quer roubar teu casamento, o diabo quer roubar tua felicidade. E você que já se separou, você pensa assim, eu errei demais, fui longe demais. Não há uma linha que você cruza que não dá para voltar mais, só depois da morte. Se você está vivo, tem chance ainda de você se livrar e pedir perdão e trabalhar. A tua luta não é contra... A nossa luta não é contra o presidente da república, não é contra a oposição, contra a direita, contra a esquerda. Quando a igreja entender que a nossa luta é de cunho espiritual, ela irá lutar com armas espirituais. É interessante, a Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas para destruir fortaleza. Você sabia que o inimigo ele só usa armas carnais? Só que em contrapartida o nosso Deus nos dá armas espirituais. Então quando eu vivo em espírito, eu tenho armas
para lutar contra as armas carnais que o diabo está usando contra mim. É uma insinuação, joga na mente que você não é nada, que você você não deveria ter nascido, que não vale a pena viver. Ele está jogando armas carnais e você entende o que é carnal. Ele está dizendo que fulano é teu inimigo, que ninguém te ama, que você é um derrotado, que para que viver, que vida é essa? Ele vai jogando armas carnais. Aí vem Jesus com armas espirituais. Se você permanecer com as armas carnais, você não irá vencer essa batalha. Se você permanecer, não vai vencer. Agora toma posse das armas espirituais, segundo aos Coríntios 10:4. As armas, aprove a Deus nos dar armas superiores, armas espirituais. Porque o diabo, embora seja um ser espiritual, não tem corpo, ele precisa do corpo de um homem para entrar, principalmente de homem, que de animais, ele não gosta de entrar em animais. Ele entrou nos porcos lá na ocasião do Gadareno, mas não era isso que ele queria. Aí rapidamente os porcos afogaram, ele quer gente. Então, queridos, temos que lutar com as armas espirituais, as carnais ele usa. Agora, se você olhar só na dimensão carnal e dizer, eu vou matar o meu irmão, eu odeio, eu vou fazer, eu vou jogar tudo para cima, eu vou revidar, você está lutando com a arma carnal. E aí não tem como vencer. Quando alguém vem com ódio, arma carnal, entra com armas espirituais, amor, perdão. Quando alguém vem com uma palavra de derrota, que você está derrotado, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós temos a palavra, armas espirituais, a palavra. Nós temos o poder do nome de Jesus, nós temos o poder da oração, nós temos o poder e a blindagem da santificação. Então nós temos que caminhar, empunhado, armas espirituais, protegidos. E a Bíblia diz que aí sim, o inimigo não te toca. É esse esclarecimento que eu quero passar para vocês. Porque até então, o que parece que as pessoas apresentam para nós é que se você está numa igreja, como? Impossível. Se você está numa igreja, não tem possessão, ninguém fica possesso, está todo mundo. Como está? Se nem todos estão salvos, se nem todos que estão no nosso meio são dos nossos, diz o apóstolo Paulo. Como? Na igreja de Corinto era uma igreja de carnais, tinha um monte de problema. Por onde Jesus andava, aquele povo do lado de Jesus, a Bíblia diz que ele expulsava demônios de tudo quanto é jeito. Se você ler em vários textos, mas eu tirei um texto aqui para falar para vocês, Mateus 4:24. Mateus 4:24. Traziam os lunáticos e ele os curava todos. Lunáticos, problema. Agora hoje não tem mais lunático, não tem mais demônio, não tem. Foi só para aquela época. Ué, que coisa é essa? Como é? Foi só para a época dos discípulos. Os discípulos, como assim? Se depois que Jesus, nós somos sequência dos discípulos, nós somos discípulos de Jesus, o Senhor chamou 12, o Senhor chamou 70 e depois um chamado a grande comissão, 500 pessoas, e vai, prega, anuncia, faça. Então a mesma coisa. Diga aos presos, sejam libertos, correntes sejam quebradas, dá vista aos cegos espirituais. Então, queridos, nós temos que entender isso aí. Não adianta ficar na igreja dizendo, eu sou mais que vencedor. E que vencedor o quê? Olha a tua vida. Não tem fé. Fica pensando sempre, eu vou sair da igreja, não está dando certo, eu não quero, eu vou para outra igreja, eu vou fazer não sei o quê. É uma confusão mental. Como que é vencedor? Em casa está um desastre. Como que é vencedor? Vamos pegar as armas espirituais e vamos lutar. A batalha é ferrenha, existe um inimigo declarado. E se não for Jesus do teu lado, como diz o salmista, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor, o inimigo nos teria engolido vivos. Ele teria engolido. O diabo, ele não pode, ele não te destrói totalmente porque ele não pode. Só pelo fato de você ter a imagem e semelhança de Deus, quando você abre as mãos, é como se fosse uma cruz. Ele detesta você.
E quando você aceita Jesus, aí ele detesta muito mais. Mas não tenha medo. A Bíblia não fala para a gente ter medo. De forma alguma. Nós somos mais do que vencedores. É uma guerra. Mas Jesus o venceu na cruz. A Bíblia diz que Jesus o despojou na cruz. Ali na cruz do Calvário, Jesus aniquilou, ele despojou, ou seja, tirou tudo o que era do diabo. Essa palavra despojo, quando um exército vencia o outro, aquele que foi vencido perdia. Quem venceu saqueava, tomava tudo, era ouro, alimentação, gados, tudo. Pegava os despojos daqueles soldados mortos e pegava para si. O Senhor Jesus despojou o diabo. Hoje o diabo não tem nem a chave da casa dele. A Bíblia diz que o Senhor diz, eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave do inferno. Jesus tem a chave. Se eu estiver em Jesus, o mal não me toca. De forma alguma. A gente está falando para pessoas desavisadas dentro da igreja, que não tem firmeza espiritual. Eu entendo, não estou aqui para criticar você. Eu sei que tem época que não é fácil. Tem época que você está mais frágil. Tem época que por conta das lutas da vida, você ficou meio triste. E aí o inimigo aproveita nessa guerra. Querido, você já viu aqueles animais, um leão, uma onça, correr atrás de uma presa? Eles não têm misericórdia. Eles vão atrás daquele mais fraquinho que vai atrás do rebanho, não está aguentando andar, eles vão lá e mata e come. O diabo não quer saber se você está fraco. Ah, eu estou fraco, ele não quer saber. Ele vai te destruir. Então, hoje, fala, Senhor, eu quero me acertar. Eu não quero dar lugar para o diabo, como diz a tua palavra em 1ª carta de Pedro 5:8. Eu não quero, Senhor. Eu não quero perder essa luta para o inimigo. Então é incrível. Aí ele vai e coloca algo na tua cabeça terrível. Olha só. Até questão da palavra de Deus. Olha no tocante à palavra de Deus. Olha que guerra. Ele usa uma guerra psicológica. Ele tenta convencer você de algo só para te prejudicar, para você ficar desarmado, para ele te derrotar. Lucas, capítulo 8, versículo 12. Lucas 8, 12 diz o seguinte. Parte do versículo diz: o diabo vem e tira a palavra do coração. Sabe aquela palavra que foi plantada? É uma sementinha, ele vem e tira do coração. Porque você fica desarmado, aí você passa a lutar com as armas carnais. Ele vem e tira a palavra. Você foi à igreja, você ouviu, você gostou, você concordou, você está alegre, fica 1 mês, 2 meses bem, daqui a pouco, deixa pra lá, tá essa luta, eu não quero saber disso não, nem sei se isso é verdade. O diabo tirou a palavra, tirou. Então Lucas 8:12, o inimigo vem e tira a palavra, tira a tua armadura, ele quer tirar a tua armadura. Mas você vai falar, aqui não, diabo, aqui não. Aqui você não entra, a minha fé é em Jesus, aconteça o que acontecer, ele te venceu na cruz do Calvário. Se tem uma coisa que o diabo não suporta é falar no nome de Jesus. Se você que não estiver com a vida razoável, mesmo que você pecou, peça perdão e você vai dizer, olha, em nome de Jesus eu te repreendo, na minha casa você não entra. E você como sacerdote da casa usa essa arma dentro da tua casa. Não podemos ficar dependentes só de intercessão. É bom as pessoas intercederem por nós, mas você tem que ter a tua vida particular, essa blindagem particular. Então Lucas 8:12, ele vem e tira a palavra. Depois o Senhor disse, desprenda dos laços do diabo. O inimigo te amarra, o inimigo coloca algema, tenta colocar em você. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo 2:26, desprendendo de todos os laços do diabo. O diabo faz assim, ele amarra a vida da pessoa. Mas dê um grito, como diz Jonas, das profundezas do inferno eu gritei. Fala, Senhor Jesus, eu não nasci para ficar preso. Senhor Jesus, eu não nasci para ser escravo do diabo. Eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus e não aceito. Repreenda e ordena, sai, em nome de Jesus, que ele vai embora. Ele vai embora e você fica livre. Você vai estar livre para adorar, livre para servir, livre para amar, livre para ser abençoado na família. Você vai ser livre, livre.
Por isso que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. À medida que você crê em Jesus, você vai recebendo libertação, transformação de vida. Conhecereis a verdade. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Se você ficar em dúvida, já pensou um soldado que vai para a guerra? Ele não sabe se ele vai atirar ou ele não sabe se ele abaixa a arma. Ele vai morrer. Ele está na guerra. Nós estamos numa guerra espiritual, ainda mais agora que Jesus Cristo está voltando. Aí nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. O diabo está usando suas artimanhas, usando a sociedade, usando os homens. Você vê que respira ódio. Há-se um clima de ódio nas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo está parecendo uma panela de pressão, prestes a explodir. A igreja precisa despertar que o diabo está manipulando. Eu não posso espiritualizar tudo, mas ninguém está espiritualizando tudo. Então eu tenho que jogar a Bíblia fora. Que a Bíblia, a palavra de Deus, é 100% espiritual. Para o leigo, para o neófito, para quem não crê, para o ateu, isso aqui é misticismo. Para nós é poder de Deus. O apóstolo Paulo dizia que para os romanos era loucura a palavra, mas para nós é poder de Deus. Para você, a palavra é loucura, é crendice, é misticismo ou é poder de Deus? Se é, fechado, estamos juntos. Poder de Deus, a palavra é poder de Deus, não é misticismo. Já vem o pastor com esse misticismo. Eu não concordo. Não importa se você concorda, não importa. Estão passando coisas que eu não posso deixar de falar para você. Não quero saber se você concorda ou não concorda. Não estamos dizendo que concorda ou não concorda. Lê Bíblia. Eu sempre falo, eu leio Bíblia. É Bíblia. É lógico que numa simples live de alguns minutos não dá pra gente esgotar o assunto, não dá. Mesmo porque nós iremos gravar outros vídeos mostrando como acontece numa casa, como ele faz. E para você sabendo disso, de repente você fala, meu Deus, isso está acontecendo na minha casa? Poxa, então tem alguma coisa aí pegando. Tá bom? Então vamos lá. Tiago 4,7 é um texto que eu uso muito, eu acho incrível isso aqui. Porque o Senhor, através do apóstolo Tiago, Tiago 4,7, se você é da igreja, você já viu falar isso, com certeza. Tiago 4,7 diz, resisti o diabo, sujeitai, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tá vendo? Se você não resiste dentro da igreja, ele vai ficar com você. Vai. Gente, eu lembro que faz 18 anos que eu estou aqui na primeira igreja de Presidente Venceslau, 18 anos, não é 18 dias, sou nascido aqui mesmo, sou cidadão aqui de Presidente Venceslau. Uns 3 meses que eu estava dirigindo a igreja estava cheia, e nós estávamos orando, e os pessoal vieram para frente, e algumas pessoas começaram a falar em línguas tal, e tinha uma senhorinha de muita idade, aquelas senhorinhas com coque na cabeça, da igreja, muitos anos, 30 anos da igreja. E aí eu vi que ela orava, aquelas línguas forte. Falei, meu Deus, aquilo me incomodou. Bateu algo, falei, eu cheguei meio acanhado ainda, chegando na igreja, como pastor, e eu fui e coloquei a mão na cabeça dela, e aquele barulho todo, e eu falei, se não for de Deus, está amarrada, em nome de Jesus. Caiu possessa, estava falando em línguas estranhas, caiu possessa, e o povo tudo assustou. Mas a irmã, meu Deus, ela é uma bênção no nosso meio, e daí? E daí, qual brecha? Às vezes as vovozinhas, olha o problema, as vovozinhas ficam chateadas com a nora que não quis trazer o netinho, fica chateada com o netinho, e aí ela fica magoada magoada, não tem vaidade. A mulher com 75 anos, um homem, não tem maldade, coitado, assim, na parte erótica, não tem nada disso, mas as mágoas da nora, do filho que não passou em casa, do netinho, guarda mágoa, vem o inimigo e entra. Para você ver, está do nosso lado, está no nosso meio. E isso não é porque eu escolhi esse dom, não, é porque acontece. E a gente ministra segundo a palavra. A gente vê muita gente, como diz aquele hino antigo, muita gente oprimidas. E Satanás querendo dominar o coração. Mas quem domina o teu coração é Jesus de Nazaré. Quem domina o teu coração é Deus, o eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Agora usa o poder de Jesus, usa o nome de Jesus,
E você pode se humilhar diante dele e dizer: Deus, eu sei que há uma luta espiritual contra a minha vida. Eu me prostro diante de ti, meu Pai. Reveste do teu poder, mesmo eu sendo fraco. Senhor Deus, me ajuda a não pecar mais. Senhor, dependa dele. Ele vai te proteger como ele protege a menina dos seus olhos. Como que a proteção é interessante dos olhos. A gente que tem andado de bike aí, pedalado, vem aquela areia, mas como que os olhos são protegidos? Como? Quando o Senhor fala que nos protege com a menina dos nossos olhos. Olha só a proteção que tem seus olhos, queridos. Senão você andava com um monte de areia dentro dos olhos. Direto você tinha um barro dentro dos olhos. Como que nós somos protegidos? Queridos, vamos ficar firme. Vamos ficar firme com o Senhor Jesus. Resiste o diabo, ele fugirá de você. Ele é fujão, ele fugirá. É lógico que vai medir força. Vai medir força. Por isso que você fala: mas eu fui, orei e voltou. Lógico. Olha o que acontece. A pessoa vem na igreja. Você vê que não está bem. Já fui em tudo quanto é psiquiatra, já está com 10 anos mexendo. Não teve jeito, não teve jeito. Ora, melhora. Aí ela vem de novo: melhora mais. Aí daqui uns 4 meses: está bem. O que acontece? Tchau, não preciso do Deus. Tchau, tchau, tchau. Vai embora. Aí o diabo volta de novo. Aí volta a pessoa: ai meu Deus. Poxa, tem que ter Jesus do lado. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, onde for mandado irei. Jesus tem que estar com você. Senão o tratamento é paliativo. Paliativo, ou seja, não resolve. É igual um paciente terminal de câncer, só um milagre, não resolve. Os remédios que toma é paliativo. Não resolve. Então não adianta você ir lá para o pastor, aí você não quer mudar de vida. Eu não quero Jesus, eu só quero fazer uma sessão de descarrego. Ora por mim, não, isso não existe. Tem que ser vida transformada. Senão nem adianta orar. Porque a Bíblia diz que sai um demônio, depois volta 7 piores do que o primeiro. Aí depois sabe para onde vai? Para o manicômio. Fica louca. Fica louca. Então nós temos que parar. Ou eu sou de Cristo ou não sou. Ou estou na luz ou estou nas trevas. E qual reino que eu estou? Estou lutando em qual reino? Eu sou neutro, então você já é do lado de lá. Não tem neutralidade no reino espiritual. Ou você é de Cristo ou não é de Cristo. Olha aqui que eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de palavra, eu estou falando de poder de Deus. Não importa a igreja que você frequenta. Não importa. É palavra de Deus. Vamos lá. E é interessante, essa guerra é tão grande, é tão violenta, que olha os Salmos. Salmo 91, versículo 11. O Senhor preocupado conosco. Lógico que é para preocupar. É como um pai que sabe que tem um cachorro feroz aí. Tem que dar proteção para os filhos. Mas o filho não quer a proteção. É igual a pessoa, o pai fala: filho, pega o guarda-chuva. Está chovendo, para você não se molhar. Dá o guarda-chuva, ele chega no meio da chuva torrencial, ele fecha o guarda-chuva. Vai molhar. Você tem poder de Deus, você tem armadura do Espírito, você tem palavra de Deus. Por que ser alvejado pelo diabo? A igreja, quando nós pensamos só em igreja, vem aquele negócio de religiosidade. Porque eu vou, já fiz, eu canto, eu faço, eu prego. Não adianta nada ser pregador, não adianta nada ser cantor, não adianta nada. É vida com Deus. Aí o Salmos 91, 11. O salmista diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Para quem? Para os seus filhos. Ele dá ordem aos seus anjos. Esses anjos lutam contra esse diabo, contra esses demônios caídos. Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar no teu caminho. Não é guardar hoje. É uma ação. Você está caminhando e os anjos chegam. Salmos 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então existe um anjo do Senhor, anjos que nos protege, que está do nosso lado. Mas então o Senhor envia anjos para cuidar dos seus. Inclusive, a Bíblia diz que ele envia anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Nem salvos são ainda, está no mundo. Hão de herdar a salvação. Olha, bateu o carro, saiu do meio das ferragens, o cara é bruto, o cara é pecador, o cara é louco. Mas ele vai ser salvo, querido. Ele livra, porque depois que morreu não tem purgatório mais. Não tem jeito mais. Morreu, selou.
Hebreus 9, 27. Ao homem ordenado morrer só uma vez. Depois, vendo o juízo final, não tem reencarnação, não. Pelo menos, biblicamente, a gente crê na Bíblia. Ah, eu não creio. Bom, você não crê na Bíblia, aí não dá nem para conversar. Se crê na Bíblia, a gente pode conversar. Sentar para conversar. Se não crê na Bíblia, então, não tem como falar. Então, o Senhor manda os seus anjos, diz o Salmo 91. Por que esses anjos? Porque a luta é feroz. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos Deus já te deu, você nem sabe. Então Deus envia seus anjos espirituais, fortes, guerreiros. Quando é assim, é guerreiro. Normalmente Deus manda, eu creio que o arcanjo Miguel, olha o que aconteceu com Daniel. Talvez eu não iria nem falar isso, mas Daniel, capítulo 10, 11 e 13. Talvez não dá tempo, você for lá, anota. Daniel, capítulo 10, 11 e 13. Deixa eu ver se eu tenho um texto aberto aqui. Ah, tem. Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 13. Olha só. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então, versículo 12 de Daniel 10. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se pôs contra mim 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, falando ao rei da Pérsia, aqui nós vemos o que aconteceu com Daniel. Daniel começou a orar 21 dias, mas a vitória não vinha. E aí Deus chegou para Daniel e disse, Daniel, desde o primeiro dia, eu liberei a bênção tua foi liberada, mas o príncipe da Pérsia, ou seja, o diabo, aqui pode contar como o diabo, porque é de cunho espiritual. Se você vê, é de cunho espiritual. Ele bloqueou, eu precisei mandar Miguel, o anjo guerreiro, para liberar a tua bênção, porque eu já mandei. Tipo, para você, Deus já mandou a tua bênção, já saiu. É como aquele Sedex, aquele pedido que você fez, você liga, mas não vai chegar, já mandei, já despachei, mas não chegou. Houve um problema aí. No caso de Daniel, Deus diz, Daniel, homem muito amado, desde o dia que você passou a orar, se humilhar, eu liberei a tua bênção, mas o príncipe da Pérsia, ele bloqueou, precisei enviar Miguel, o arcanjo guerreiro, para liberar. Você vê que luta espiritual, até para você receber uma bênção, o diabo tenta travar. Então, queridos, ora, busca, creia em Deus, Deus te dará a vitória. Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos concluindo já também, o nosso horário já passou. Nós temos aqui Lucas 10, 8. Lucas 10, 8. Disse Jesus, eu vi Satanás cair como raio. Eu queria que você frisasse isso. Satanás é caído, mas ele tem um raio de ação. Porque alguém fala, não, diabo não existe, nem existe, eu sou crente. Dá brecha para você ver. Dá brecha. Então é complicado. O próprio Judas, a Bíblia diz que depois que Jesus colocou o pão na boca dele, o diabo entrou nele. Você lembra? É o rei Saul? O rei Saul, bravo daquele jeito, alucinado, com inveja de Davi. A Bíblia diz que o espírito maligno veio sobre ele, e quando Davi dedilhava a harpa, ele sentia um alívio, mas não tinha no coração perdão, não tinha no coração Deus, o rei, a visão do reino, não tinha bondade, era só um alívio. Mas o espírito maligno, ele saía, mas voltava. É igual algumas pessoas vão na igreja, sentem um alívio, só alívio. Mas não muda de vida, não muda nada. Nós não podemos ficar de alívio, tem que resolver a causa, como uma enfermidade. Tem enfermidade, aí toma um antibiótico qualquer, aliviou. Mas e a causa? Tá voltando de novo. Tem que procurar o médico e ver, de repente é uma cirurgia, alguma coisa. Mas tem que resolver a causa.
Então tem que resolver a causa. Resolver a causa. Segundo aos Coríntios 11, 14. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Terrível. Ele vem como anjo de luz. Uma proposta boa. O negócio é bom. A mulher é bonita. Essa é melhor do que a tua, viu? É assim que ele mostra. O homem é esse, ó, para você, ó. Você viu o que ele falou para você? O diabo, ele vem com a embalagem linda. Ele vem como anjo de luz. Ele vem lindo, reluzente. Você pensa que ele vai aparecer de preto ou com garfo tridente e uma peça vermelha contrastando com preto? Mostrando que ele é... Não, ele vem enganando. Ele é enganador. Trapaceiro é o diabo. Você fala, agora encontrei a vida. O diabo, aqui, ó. É complicado. Então ele se transforma em anjo de luz. 1 Coríntios 11, 14. 1 Coríntios 11, 14. Concluindo, fechar com a palavra de Jesus, João 16, 33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. É? 2 aos Coríntios 4:4. 2 aos Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que ela não entenda a palavra, a glória, para que não entenda. O Deus desse século. E quando ele fala século, ele está falando do mundo. Então Jesus, em João 16:33, diz: eu venci o mundo. Com certeza você vai vencer também. Não está escrito eu venci o mundo e vocês vão vencer. Tem pessoas que pensam que está escrito assim. Não, só está escrito o seguinte: eu venci o mundo. Nós entendemos que se ele abriu o caminho e venceu, como homem, nós venceremos também. Amém? Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração por você agora. Se você quiser, nós vamos repreender todo o mal. O inimigo não pode tocar. Não estou aqui para assustar você, pelo contrário. Eu estou dizendo que existe, só que ele não pode te tocar. Mas cuidado, não dá bobeira não. É igual esse vírus que está rolando por aí. Parece que é meio invisível, mas dá bobeira. Dá bobeira. Tá? Dá bobeira. E eu não acreditava muito não no início. Mas o meu concunhado morreu agora. Teve o melhor tratamento do mundo. Morreu. Lamentavelmente, grande amigo da gente. O Davi está aí. Tristeza muito grande na família. Vai brincar. Cuidado, cuidado. Até com cuidado ele é complicado. Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo, Pai. Tu és o leão da tribo de Judá. Deus, Tu és o vencedor invicto, Pai. Ah, Deus querido, o Senhor é o grande El Shaddai. Pai querido, mas o Senhor deu uma liberdade, Senhor, um certo raio de ação para o inimigo, Senhor. Porque aqueles que Te amam, aqueles que estão contigo de fato, o inimigo não pode tocar. Maldição sem causa não acontece. E essa guerra espiritual, Pai, nela nós somos mais do que vencedores, porque é o Senhor que vence as nossas guerras. Eu quero colocar este homem, eu quero colocar esta mulher, eu quero colocar este lar, eu quero colocar esta família assustada, essa garota, essa menina, essa moça assustada. Ó Deus, todo o espírito opressor, todo o espírito maligno, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, saia. Eu ordeno que todo espírito que está tentando esta casa, dá uma palavra de ordem agora, em nome de Jesus, saia. Que venha a bênção, que venha a alegria, que venha a saúde, que venha a blindagem. Pai, que o Teu sangue, que o Teu trono possa estar nesta casa. Entroniza, Senhor, nesta casa. Pai, em volta desses muros, coloca anjos guerreiros, anjos elos, anjos asa a asa. Ó Deus, e não deixe o inimigo tocá-lo. Eu quero Te abençoar com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.